E aí, seus caba, vem aqui no vídeo de hoje. Eu vou ensinar vocês como criar essa animação estilo Apple no After Effects. Vou deixar aí na tela para vocês verem. É uma animação ali de interface, então vem o cursor do Mac, clica no ícone do Nubank e abre a interface do banco. Essa animação eu fiz ali no edit que eu postei lá no meu Instagram. Inclusive, se vocês quiserem ver a edit completa, vou deixar aí meu Instagram na descrição. E aí, quando eu fiz, vieram lá na minha DM, mandaram mensagem para mim dizendo: ei, cara, posta esse tutorial, ensina como fazer. Então, eu fiz aí esse vídeo, é apenas uma parte da edição que eu fiz ali, são 2 cenas só. E o vídeo já ficou extremamente longo, deu quase 1 hora de vídeo, cara. Eu tive que fazer um tutorial, pô, nesse estilo, cara. A galera gosta, vamos fazer. E vamos lá para a tela do meu After Effects para começar esse tutorial. Beleza, já temos aqui a edição. Nós vamos fazer apenas essa parte até aqui. Então, essa parte aqui a gente não vai fazer, só esse começo, que é a logo da Nubank vindo, o mousezinho clicando e toda essa animaçãozinha aqui de bounce. O texto e pronto, vai ser só até aqui. Vou usar esse como base para fazer do mesmo jeito que eu criei essa aqui. Vou colocar um marcador aqui e nessa parte aqui que aparece a interface do Nubank. Agora vou afastar aqui, vou colocar aqui como exemplo. Vou deixar ela aqui como laranja, beleza. Primeiramente, vamos pegar a interface, os arquivos que eu utilizei aqui, já deixei lá aqui. A logo da Nubank, vou jogar aqui no After Effects, você pode pegar esse lá no Google, essas coisas. Fica até o final, né? Então, como final, vai finalizar aqui. Vou marcar um aqui, ó. Final. Beleza, deixar final aqui. Agora, com a logo da Nubank, vou diminuir. Vou pegar vou criar um shape layer para colocar atrás da logo. Então, criar aqui um shape layer e vou selecionar o Rounded Rectangle Tool, que é esse com as bordas mais arredondadas. Segurando o Shift, vou criar aqui um quadrado. Ctrl Alt Home, Ctrl Home para centralizar no meio. Colocar aqui atrás da logo da Nubank e vamos colocar aqui o fio. Vou colocar uma cor só, Solid Color. Aí. E vou colocar a mesma coloração aqui do app da Nubank. Vindo em fio, conta-gotas, sei lá. E colocar aqui essa coloração aí. Aí, ó, já ficou a mesma coloração. A logo da Nubank é branca, então vou adicionar um fio. Beleza, adicionei um fio na logo e vou deixar aqui branco. Ok? Tudo correto aqui. Só tá um pouco menor aqui a logo, eu vou deixar menor também. Diminuir o scale. E deixa eu ver que tamanho é. Vou deixar no mesmo tamanho desse aqui. É esse tamanho mais ou menos. Beleza. Aqui no Shape Layer. Eu vou diminuir o Rectangle, que é essas bordas. Vou deixar mais arredondada. Vindo em Content, Rectangle e Rectangle Path 1. Rectangle Path 1. Vou aumentar o Roundness. Beleza. 75. Pronto, 75 tá legal. Diminuir aqui também um pouco a logo. Tá 5. Ok. Agora vou pré-compor. Então, pré-compor aqui. Marca esses dois quando for pré-compor. Esse e ok. Aí eu pré-compôs os dois. Colocar aqui como um logo. Nubank. E agora vamos adicionar o
o cursor da Apple aqui, ó. Também se encontra aí no Google Imagens esse cursor. Beleza, eu vou deixar o cursor aqui, que depois a gente vai criar a animação. Vou cortar ele, renomear para cursor. Cursor, beleza. E, beleza, já tem a primeira interface. Não, não tá pronta, falta o texto. Adicionar um novo texto. Cortar aqui. Um texto aí. Nubank. Beleza, Ctrl Home para centralizar. E vou adicionar uma fonte uma Interbold. Pronto. Essa fonte da Interbold aqui tá bacana. Vou só aumentar aqui o VA, iniciar em 0, para ele expandir o texto. Só aumentar esse VA aqui. Vou deixar em 0. Pronto. Vou deixar em 0 não, vou deixar em 30. Pronto. E vamos colocar aqui embaixo da logo da Nubank. A coloração é tipo um preto, só que não é preto. É um cinza escuro. Vamos vir aqui em fio. Selecionado o texto, fio. Vou colocar cinza escuro. Beleza. Deixa eu deixar um pouco mais escuro. Pronto. Deixa eu ver se eu centralizei também. Tá centralizado. Ok. Agora, vamos criar a segunda interface. Já criamos a primeira interface, que é esses três aqui. E falta também esse círculozinho aqui na hora do clique. Vou fazer também. Criar uma nova shape layer. Cortar o shape layer. E na Ellipse Tool vou colocar o redondo aqui. E vamos criar um shape layer redondo. Ctrl Home. Vou diminuir a opacidade. Lembrando que a coloração também é outra. É mais clara, eu acho. Aí, ó. Pronto. Primeira interface completa. Na hora do clique, quando ele clica aqui, ó. Vou deixar clique. Parte do clique. E aqui é quando entra o interface Nubank. Tá. Beleza. Tudo pronto aqui. Agora vamos fazer a segunda parte, que é essa interfacezinha do Nubank, que é a interface dentro do banco, já que tem a conta, o valor dentro da conta e o nome da pessoa. Beleza. Para isso, pessoal, eu vou fazer toda essa interface. Inclusive, eu vou precisar disso aqui para criar essa interface, que eu vou tentar fazer bem igual, bem parecido. Vou criar um novo shape layer. Cortar aqui. Vim aqui no Rounded Rectangle Tool. Vou criar aqui, tentar criar do mesmo tamanho. Ctrl Home. Diminui um pouco. Esse tamanho aqui tá bom. Aí eu vou vir em Content Rectangle e aumentar o Roundness para a borda ficar mais arredondada. Deixar em 97. Pronto. Coloração branco. Ok. Eu vou vir aqui em Fill. Vou adicionar um linear gradiente. Ok. Vou colocar o linear na parte de cima. Vim aqui em Fill. Colocar a última cor. Na verdade, eu vou deletar essa cor do meio. Delete. Vai ter essas duas colorações. A última eu vou deixar branco. E a primeira eu vou deixar clicando no conta gotas. Nesse roxo aqui. Dá um ok. Beleza? Agora é só ir ajustando aqui.
Tá. Aqui você ajusta aqui, ó, no Rotation, gradiente. Você vai ajustando aqui, ó. Ficar reto, pronto, tá reto. Agora, vamos criar os textos. Criar um texto aqui. Colocar a mesma descrição que ele colocou aqui. Olá. Eu vou colocar olá, vem. Nesse texto. Olá, vírgula, vem. Ctrl Home, Ctrl Home. Vou diminuir. A coloração é branco. Beleza. E é bem pequeno. Pronto. Para alinhar aqui, deixar todos esses alinhados, a gente vai usar, vem aqui nesse ícone aqui, coloca rulers. Aí você clica e arrasta um ruler, vai criar um ruler bem nessa parte aqui. Pronto, vai ficar aqui. Deixa eu ver se está muito longe. Um pouco mais para cá. Pronto, vai ser nessa parte aqui que vai ficar centralizado os textos. Então aqui temos o primeiro olá, mais um nome. Inclusive eu acho que é um médium, né? A fonte é intermédio. E agora bora criar esse íconezinho aqui. Vou adicionar um shape layer. Shape layer. E vamos selecionar o círculo. Vamos criar um shape layer circular. Fio. No fio você coloca só um sólido. Clicando aqui, ó, no texto, ó, fio. E seleciona cor sólida. Sem gradiente. Tirar o stroke 0. E vamos clicar aqui no shape. Eu vou colocar a mesma coloração que eu utilizei aqui, usando conta-gotas. Ok. Beleza. Diminuir a escala. Ctrl Home, Ctrl Home. Quer dizer, não precisa dar Ctrl Home aqui, né? Só precisa dar Ctrl Alt Home. Para o Anchor Point ficar centralizado. Aí você pode jogar ele aqui, ó. Inclusive, como eu criei esse ruler, só de chegar perto, ó, ele já cola no ruler. E vou diminuir a escala aqui, jogar ele bem para cá. Pronto. Aqui tem um personagemzinho que eu criei, também utilizando Shape Layer. Vou criar aqui outro Shape Layer. Adicionar esse bonequinho aqui. Clicando aqui no Pen Tool, você pode desenhar. Ó, clica e segura, ó. Aí você pode arrastar. Se eu só clicar, ele vai ficar assim, ó. Não vai ter essas linhas. Então, clica, segura, levanta aqui, ó. Vem nesse daqui e clica de novo e arrasta para baixo. Então, vai criar-se essa linha e é só aumentar o stroke. Deixar em 4. Jogar aqui. Inclusive a gente pode fazer isso tudo centralizado, né? Para ficar tudo correto. Vou pegar essa shape layer de baixo, dar um Ctrl Home, Ctrl Home. Aí ele vai jogar aqui para o meio. Dá um Ctrl Home aqui também, um Ctrl Home. E vai centralizar bem no meio. Deixa eu tirar o fio, ó. Clica em fio. E você coloca nesse aqui, que é para remover esse fio. Inclusive, ó, com o fio, ele tá aparecendo, ó, o fio, que é esse roxo. Então eu venho aqui no fio e retiro. Ctrl Alt Home, Ctrl Home. Jogar aqui um pouco mais para baixo. E vamos criar então a cabeça do personagem. Eu poderia criar outro shape layer, mas eu não vou criar, vou fazer dentro desse mesmo shape layer. Então é só vir aqui em Ellipse Tool, já clicado, ó, no shape layer, vou colocar aqui, ó. Personagem. Para vocês identificarem que é esse personagem. Beleza? Já dentro, ó, você pode criar, clicando aqui, você pode criar
outro shape dentro de um shape. Seleciono o círculo. Opa. Ellipse Tool. E só criar aqui, ó. Segurando o Shift para ele ficar reto. E aí você pode centralizar ele. Para centralizar é só vir aqui no Proportional Grid. E aí você deixa... Opa, Ctrl Z. Seleciona o elipse que eu criei. Tem que selecionar aqui, ó. E aí você clica dentro desse Anchor Point e coloca ele bem centralizado aqui, ó, no meio. Anchor Point. Pronto. Só acho que tá muito... vou jogar isso aqui. Esse primeiro que eu fiz, que é o Shape 1. Eu vou jogar ele mais pra baixo. Segurando o Shift. Vou pegar aqui o Pen Tool e vou aumentar. Aqui e aqui. Beleza. Aí, ó, como ficou top. E aí, o que é que a gente faz? Vou selecionar os dois. O shape do personagem e esse círculo. E vou jogar aqui para esse ruler. Deixa eu desativar o Proportional Grid. Ele já vai ficar aqui, ó, centralizado no ruler. Pronto. Agora, vamos criar a conta e a numeração. No new texto conta. Ctrl Home. O texto ele é mais escuro. Acho que ele é preto. Ou deve ser um cinza mais escuro. É um cinza mais escuro. Ok. Deixa eu ver se ele é bold, não é o medium não. É bold. Cortar aqui e jogar ele centralizado no ruler. Pronto, ficou 42 de escala. 44. E agora o valor da conta text. Adicionar um novo texto. Adicionar só o R e o cifrão. Ok, vou centralizar lá também. Deixamos o tamanho, 44. E aqui a gente adiciona... Vou duplicar, ó, dar uma duplicada aqui. Ctrl D. Arrastar para o lado. E colocar... Pode botar um aqui, porque o valor a gente vai animar ele com uma expressão. Só que já já eu mostro. Beleza, aqui está o valor 1. E vamos criar esses círculos aqui. Também utilizando Shape Layer. Novo Shape Layer. Lembrando, pessoal, que esses círculos... Ó, eu animei um por um. Então, ele está animado um por um, ó. Primeiro aparecer esse, depois esse. Então, aqui a gente vai criar 5 Shape Layers. 5 Shape Layers. Primeira Shape Layer aqui, vou colocar círculo, círculos. Ok, aí a gente pega seleciona o Ellipse Tool aqui para criar um círculo. Ctrl Home, vou colocar o fio. Ó, você ativa o fio aqui e colocar igual essa cor aqui que eu coloquei. Parece tipo um cinza, sei lá, um branco gelo. Um pouco mais acinzentado. Diminui a escala 68. Beleza. Então tá 65. 65. Aí você duplica. 1, 2, 3. Aí aqui tem 4. 1,
4 círculos. Vou jogar pro lado. Cada um deles eu vou jogando pro lado, sempre segurando o Shift para ele ir reto. Porque se eu não segurar o Shift, ó, ele vai torto. Mas se eu clicar, segurar o Shift e arrastar para direita, ó, ele só vai reto. Beleza? E aí você coloca todos aqui um do lado do outro. Para centralizar todos no meio, seleciona todos para ficar bem centralizado. Selecionei os 4, vem aqui em Align e é isso aqui. Acho que não, isso aqui, ó, distribuir horizontalmente. Aí, ó, viu que ele se mexeu? Ou seja, agora tá tudo bem alinhado, ó. Clicou em distribuir horizontalmente. E aí agora estão alinhados. E vem aqui no Proportional Grid. Ativei o Proportional Grid e é só arrastar ele aqui mais pro meio para ficar tudo centralizado. Beleza. Vou criar outro shape layer. Que vai ser barra. E com Rectangle Tool, vou criar aqui uma barra, Ctrl Home, centralizar no meio e jogar para baixo. Beleza. Deixa eu só diminuir aqui, vem aqui em Rectangle Path, desativa esse Size aqui, ó. Esse âncorazinha, e aí você pode diminuir só a altura, ou se quiser só a largura. Diminuir aqui só a altura. Jogar um pouco para cima. E esse daqui também vou jogar para cima. São todos. Beleza, aí ó, ficou legal. Remover esse ruler aqui, jogar ele para lá. E agora já finalizamos o último template, tá finalizado. Agora vamos pré-compor tudo. Só isso aqui, só essa interface que acabamos de criar. Então a interface começa daqui, que é a base. E aí você clica na base aqui, coloca a base. E segurando o Shift, clica no lado de cima e aí vai selecionar tudo. Só esse. Só esse segundo interface que criamos. Direito, pré-compor e seleciono esses dois. Ok. Pronto. Que eu vou renomear de interface 2. Jogar para a direita. A interface ela começa nessa parte aqui, ó. Interface Nubank. E aí você pode centralizar ela aqui, ó, com Scale. Bem aqui em cima. Beleza? Que ela vai abrir aqui, ó, nessa parte. Então já está pronta aqui toda a interface. Vamos agora criar a animação. Toda essa animaçãozinha do mouse vindo, texto. Começando aqui pelo do Nubank. Ele tem uma animação de escala, rotação. Tá. Vem aqui no pré-comp do Nubank. Vou selecionar os dois. S. Animar a escala aqui, ó. Criei 2 frames, vou jogar para a direita. E diminuir a escala. Nessa primeira escala aqui eu vou colocar 2. E nessa outra eu vou colocar no início 23. Então, vou selecionar todos os keyframes. Vindo aqui no Flow, vou utilizar esse gráfico, Apply. Aí, ó. Só que, beleza. Acho que é um pouco mais forte, vou jogar mais para aqui. Vou deixar o gráfico mais forte. Beleza.
Aí aqui você vai criar uma animação de bounce, de rotation, né? Ele faz uma rotação quando ele aparece. Seleciona o R. Joga lá pro final. E no de cima também, R. Joga lá pro final. Aí no começo você joga. Vou deixar -20. -20 nesse outro também. Quer dizer, esse aqui não pode ser igual ao outro. Então esse aqui vai ser -15. -15. Joga mais pra aqui. Metade tá 7. E nesse aqui eu vou colocar 10. Então, os primeiros keyframe aqui, ó, do primeiro, -15, depois 7. Rotation, -20, depois vai para 10. Aí ele vai fazer essa rotação aqui, ó. Aí nesse daqui, quando chegar aqui, vai para -5. -5. E esse, como tá mais 7, vai para... Tá 3. Quer dizer, -3, né? -3. E o último é 0. Então, -15, 7, -3, 0. Então, é como se ele viesse numa rotação aqui, ó, tivesse bem rotacionado. Aí ele fosse, ó, diminuindo a força. Beleza? Seleciona tudo. F9. Vai criar essa animaçãozinha aqui. Só que aí nesses primeiros keyframe, você seleciona eles e coloca essa animação de entrada. Apply. Beleza? Tá vendo que criou a mesma animação da outra? Só que tá bem mais forte lá no outro, né? É uma animação bem mais forte. Então, para isso, a gente tem que aumentar a rotação. Deixa mais rotacionado aqui. Joga para 27. Esse aqui para -3. Só que ele tá meio fraco, não tá? A gente tem que vir no scale e deixar o scale mais forte. R. -20. Aqui eu tá -26. Deixar bem forte, cara. Opa. Só você vai só alterando aqui a rotação para ele ficar mais forte, tá? Vamos ver. Tá. Beleza, eu diminui aqui a rotação. Então o primeiro ficou mais rápido. E o Nubank termina por último. Tá, 22 aqui. E beleza, acho que assim já ficou legal. Agora bora criar a animaçãozinha do mouse, do cursor. Position. Vou diminuir aqui a escala dele, que ele tá muito grande. Deixar 28. Vem Position, marca um keyframe. O primeiro keyframe ele vai estar fora da tela. Aí depois ele vem até o centro, que é aqui, e ele vai dar um clique. Deixa eu colocar o cursor acima do texto do Nubank. Pronto, aí chega aqui, ele dá um clique, ó. Chega nessa parte do clique, ele vai dar um clique. Lembrando, vou selecionar aqui os keyframes, dar um F9 e vou alterar a curva de Bezier dele, que é essa curvinha aqui, ó. Só você ir descendo e diminuindo aqui, ó. Aí ele vai vir aqui. Quando chegar aqui, esse efeito de clique tem que ficar embaixo do cursor. E aí quando ele chega aqui, ele dá um clique e sai. Então eu vou adicionar aqui um new object. Seleciona o cursor, conecta o parent link
no object. Beleza? Conectado. Agora, com position. Na verdade, quando chegar aqui no clique, vou dar clicar no S, animar a escala do cursor. Quando ele chega aqui, ele vai diminuir para 23. Depois ele volta para 28. Então ficou essa animação aqui, ó, 27, a animação já que ele vem. Quando ele chega na parte do clique, 23, e aí ele volta para o normal. Seleciona tudo, F9. Beleza. Depois que ele clicar, vem aqui no position do nu e joga ele para fora de cena. Marcar um position aqui, ó, isso é do nu, tá, pessoal? Position, e aí você vai jogando ele para fora de cena. Aí você pode mexer aqui na curva se quiser. Deixa assim. Beleza, assim ficou legal. E aí ele vai meio que sair. Ah não, ele vai pro outro lado. Então vamos jogar lá pro outro lado. Pronto. Marcou F9. Gráfico S, esse gráfico aqui. Apply. Aí ele sai. Joga mais pra longe. Tá. Beleza. Chegou aqui, primeiro position. A gente tem que fazer animar o gráfico dele. Nesse estilo aqui de entrada. Apply. Chegou aqui. Aí jogar um pouco mais pra cima. Jogar pra aqui, ó. Beleza. Aí quando ele for dar o clique, ele dá uma rotaçãozinha aqui, então vamos animar a rotação. Dá aqui, ó. -15. E aí ele pega e sai, 0. F9 em todos aqui. Aí quando clicar, esse efeito de clique, Ctrl Home, ele vai, eu vou deixar bem na ponta do dedo aqui, ó. Ele vai aparecer, vou criar um scale aqui, diminuir e usar o gráfico de entrada. Animar a opacidade, T, vou animar e aí ela vai sumir na opacidade. Então, pum, deu clique. Aumentar a escala aqui. Agora, tem que criar a animação quando ele clicar, ó. Vamos criar uma animação que na logo aqui, ó. Vamos clicar aqui na pré-composição da logo, marcar o scale e assim que der o clique, ela tem que diminuir, ó. Deixa eu ver como é aqui. Tá o clique. Ah, tá. Tá o clique, aí vai diminuir a rotação. Vamos animar a rotação aqui também. Vai para vai para a esquerda a rotação. Essa parte aqui. Depois a gente só faz essa animaçãozinha simples aqui, ó. Mais 15, -8 e 0. E a escala também tem que voltar para 100. F9 aqui em tudo. Então quando ele clicar, ó, ele vai vir e vai voltar. Só que obviamente que é mais forte, né? Então quando chegar aqui, nessa escala, a gente pode adicionar o gráfico de S. Para ficar bem no meio aqui. E do rotação também. Deixa eu ver. Rotação eu vou deixar mais leve. Aí, ó.
Acho que esse Nubank aqui tá muito forte a rotação dele. Beleza, deixa assim. Vamos criar a animaçãozinha aqui da interface. S, position. Jogar lá pro final. Diminuir aqui a escala, jogar mais para a esquerda. E animar com o gráfico de entrada. Fazer essa animação aqui, ó. Só que mais forte. Então vou deixar menos. Aqui, ó. Tem que aparecer bem rápido. Aí, ó. Vai abrir essa animação. Depois do clique. E também a gente tem que animar esse Nubank aqui. Vou dar um Ctrl C. Jogar ele dentro aqui da composição. Da logo. Vou excluir ele aqui. E dentro aqui, só vou animar ele aqui dentro da composição. Então vamos vir aqui no final. Vou clicar no Parent Link. Tem que colocar o Parent Link no ícone, que é essa parte de trás. Aí, ó. Aí a única coisa que a gente faz para animar, vem no Animation Composer. Inclusive o Animation Composer é gratuito, tá? Só ir lá no site do Animation Composer, que é esse aqui. Aí vocês baixam para animar texto. Vou deixar na descrição aí o link. Text Presets. Eu utilizei isso aqui, ó. Clica no In. E aí ele vai criar essa animação. Só que mais rápido. Aí, ó. Beleza? Clique, aí ele sai. E aparece. Beleza, agora a gente vai criar um nulo final. Que é um nulo que... Esse nulo aqui, deletar. Ele vai mover tudo aqui. Todas essas interfaces que eu criei. Então, seleciona a interface. Conecta ela no nulo. Seleciona o logo do Nubank. Conecta o parent link dela nesse nulo. Colocar aqui nulo. Principal. Que é o nulo que conecta tudo. Verde. Esse efeito do clique também aqui, ó. Você vai conectar ele no nulo. Tá, o cursor tá conectado nesse nulo 1. Então você vai conectar esse nulo 1 no nulo principal. Beleza, galera. Agora o que é que a gente vai fazer? Criar uma animação aqui de escala. Então, marquei aqui um keyframe de escala. Quando chegar aqui, ele vai dar uma aproximada para 108. Na parte do clique, ele volta. Então, vou deixar mais aproximado aqui, ó, 121. No flow, vou colocar gráfico de entrada. Então, ele vai aqui. E agora, vou só animar o position e outra escala aqui. Para quando aparecer esse negócio aqui, essa interface. E aí a gente vai centralizar esse nulo nessa interface. Vou colocar aqui o Positional Grid para ficar centralizado. E jogar aqui para cima. Deixa eu ver quanto é. Centraliza bem aqui nessa parte. Beleza. Então na escala aqui. Você vai centralizando aqui o nulo. Beleza. Aí seleciona os dois keyframes que você criou para vir essa animação. E gráfico S. Apply. Só que tem que ser mais para aqui, ó. Finaliza aqui nesse local.
Aí, pô, ficou da hora. Falta criar animação de texto desses números. Vamos vir aqui entrar nessa interface da pré-comp, vir aqui no número 1 e colocar o efeito Slider Control. Desativar os rulers aqui. E aí o que é que você vai fazer nesse Slide Control? Vem aqui no texto, clica no texto. Effects, Slide Control e você vai jogar o Source Text, essa linhazinha aqui no Slider. Aí vai acontecer isso, ó, você vai poder animar o texto. Só que quando você animar aqui no Slider, essa contagem de números, não vai ter vírgula, só vai ter a numeração. O que você vai fazer? Expressão, vou deixar essa expressão aqui lá no meu servidor do Discord. Essa expressão aqui que eu utilizei, dá um Ctrl C. E você vai vir aqui em Source Text e vai colar ela aqui, beleza? Clica fora e pronto. Agora ela já está, tem os seus decimais, centenas, né? Já tem essa vírgula e o ponto. Agora você vem aqui, clica no slider, vai animar o keyframe do slider e vai colocar o valor que você quer. O valor vai ser 1.124,90 centavos. Acho que é ponto 90 aqui, né? É. 1.124,90. Beleza. Como é que vai ser a contagem aqui? Vou colocar 0 no começo, o keyframe joga lá para longe. Aqui, ó. Beleza. Então F9. E tem que acabar mais ou menos aqui, ó. Pronto, o texto vai parar aqui. O que é que você vai fazer para deixar alinhado? Vai criar um rulers, vai jogar o ruler aqui onde o texto deve ficar. E aí você vai clicar em P, Position, e vai apenas jogando ele para essa linha, para ele não sair da linha. Tá vendo que eu tô criando vários Position? Sempre alinhado aqui na linha. Beleza, pronto aí, ó. Chegando no valor aí de 1.124,90. Já criamos aí a animação de... Beleza, agora eu vou tirar aqui o Proportional Grid e vou tirar o Ruler também. Rulers. Beleza, agora o que é que falta? Falta criar a animação esses bichos aqui, ó. Tá, bora animar, eu animei ele com... Acho que foi com Animation Compose. Vindo aqui em Motion Presets. E aí eu utilizei esse, ó. Vai marcando em todos, ó. In, in, in. E aí o que é que você faz para cada um ficar separado a animação? É só arrastar pro lado, ó. Deixar assim. E aí cada um vai ter esse momento de entrada. Deixa eu só afastar esse terrinho. É, ele ainda tá muito rápido. Deixa eu aumentar o terrinho aqui, ó. Aquele. Aí, ó. Beleza. Quer dizer, esse aqui tá muito forte. É só você diminuir aqui o scale, ó. Aumentar, quer dizer.
Tem a animação desse texto quando entra, também feito com o Animation Composer. Clica aqui em Mr. Rossi, tá? E dá conta também, mesma animação, E a animação do 1 entrando também, ó. Você vai vir aqui, criar um nu, conectar um no nu object position, vai criar uma posição de ele vindo de baixo para cima. Então vai vir aqui, ó, e sobe para cá. Vem aqui no flow, gráfico de entrada e opacidade. Opa, opacidade é aqui. Errei. Opacidade T. Diminui a opacidade aqui e quando ele entrar, ó, a opacidade vai aumentando. Parece que esse R aqui também tem. É, o RS também. Criar uma animação aqui pro RS. RS, position. Baixo para cima. Beleza. E aqui na barra eu vou só animar a rotação. Colocar ela para cá. Com o gráfico desse aqui. Pronto. Agora, para finalizar, a gente vai fazer a animação de... Essa animação aqui de Warp, que cria esses efeitos assim, tipo um bounce mais... Tipo uma gelatina. Tipo um efeito de gelatina. Vem aqui no... Em cima de tudo, cria um novo Adjustment Layer. Joga em cima de tudo e quando a logo vier, a gente vai criar um Warp no, coloca aqui Fisheye, marca o Blender, vou colocar o Blend em 0, primeiro keyframe em 0. Aí o que vai acontecer? Chegou aqui, menos 15, por uns keyframe 21. Na verdade, acho que aqui não tem animação não. 21, menos 10 e 0. Dá um F9 em tudo. Deixa mais. Beleza. Quando chegar aqui, você vai criar outro Warp, Ctrl D. Joga para direita. 0, esse primeiro bend. E aqui ele tem que descer. Então, o segundo keyframe vai ser menos 20. Depois 10 e 0. Seleciona tudo, F9. Joga aqui, ó, bem no meio do clique. Aí, ó. E aí, quando o texto entrar, ele tem uma animação de Warp também. Só a gente vir aqui em... Na verdade, eu já vou colocar aqui dentro, ó. O chat é o Adjustment Layer. Vou criar um Adjustment Layer. E Warp, colocar o Warp. Aqui colocar Arc Lower 0. Primeiro. Clique em Bend. Deixa eu ver como é que ele começa. Ah, beleza. Tá, ele começa com esse Bend. Primeiro keyframe do Bend pra cima aqui, ó. Menos 14. Tá menos 16. 16. É, ponto. Menos 16. Depois... 10 e coloco mais para direita, menos 4
0. Pronto. F9 em tudo. Vai fazer essa animação aqui. Deixar mais próximo os keyframes. E aí você duplica o warp e coloca Arc Upper nesse segundo. Aí vai fazer isso aqui, ó. Aí o que é que você faz? Duplica de novo. Horizontal muda para vertical, duplica de novo. Arc Upper muda para Arc Lower. Primeiro, nessa interface aqui na base, a gente vai diminuir a opacidade da base. Vou colocar 95. Colocar 96. E nesses botões aqui que eu criei, ele tá com stroke. Vou tirar o stroke, ó. Remover o stroke. Eu não percebi, ó. Tirar o stroke de todos. 0, 0, 0. Beleza. Na verdade, a coloração disso aqui eu vou deixar mais cinza, ó. Copia aqui o hashtag e vai jogando lá nos outros. Deixar mais escuro. Pronto. Jogar um pouco mais para baixo. Position. Sei lá, acho que tá muito forte esse warp. Selecionar todos aqui. Diminuir um pouco. Selecionar tudo, F9. Pronto. Vou diminuir a opacidade aqui, ó. Criar uma animaçãozinha de opacidade. Diminuindo aqui. Beleza. Aí, pessoal. Agora, para finalizar, só vou colocar um sólido, um background da coloração dessa aqui, do fundo. Ctrl cortar e jogar lá para baixo. Pronto. Deixa eu deixar mais forte a entrada aqui dele, tá muito fraco. Deixar um gráfico aqui de entrada mais rápido. E ficou rápido demais. Beleza, agora o que é que falta? Colocar um Drop Shadow aqui. Drop Shadow. Na verdade é o efeito S Drop Shadow. S underline do Safari. Drop Shadow. Aí você vai diminuir aqui a opacidade. Deixar em 210. Não. 280. 180. 0.180. E pode copiar essa configuração se você quiser. Dá um Ctrl C. E coloca aqui também no logo da Nubank. Talvez eu tenha que deixar isso aqui mais forte. Ó. Mais demorado, na verdade. A animação do... E esse clique aqui, dá uma ajustada nele também, que eu tô achando ele muito... Colocar ele aqui com gráfico S. Só essa primeira, quando ele clica, ó. Aí, ó. Então, clique. O clique dele vai ter esse gráfico aqui, ó. S. Ou seja, a força, o impacto vai ser bem na hora do clique. E isso aqui também já era pra estar sumindo, né? Com esse... Pronto. Beleza, é isso, pessoal. Ok, finalizado tudo. Vou até excluir isso aqui. Você vai apenas vir nesse logo aqui, ó, que eu pré-compus, a logo. E eu vou marcar esse solzinho para aumentar a qualidade, ó.
Ó, tá vendo que ele aumenta a nitidez? E nesse aqui não precisa não, aqui não tá aumentando. Interface 2. Esse aqui não precisa. Para renderizar, vou dar um new aqui. Adicionar um adjustment layer acima de tudo. Essa adjustment layer vai ser o sharpen. Eu sempre coloco sharpen nas minhas edits. E aí você vai adicionar esse efeito de sharpen. Eu coloco sempre 9 de sharpen e um motion tile em cima do sharpen. Aumento 130, 140, mirror edge. Pronto. Agora pode renderizar e tá feita a edição. Então é isso, pessoal. Esse foi o tutorial. Se vocês gostaram, curte aí, deixa um comentário. Se inscreve no meu canal. Vou deixar também aí, como sempre, meu Instagram, vemmotion, @vemmotion. Lá eu posto minhas edições, cara, faço publicações, stories. Então, se vocês quiserem ficar ligados sobre o que está acontecendo, vou deixar aí na descrição meu Discord da comunidade de Motion. Se vocês quiserem participar, entra lá no Discord. Quiser falar comigo, estou sempre online lá no Discord. Qualquer dúvida sobre esse tutorial, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder. É isso, pessoal. Valeu!